Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve, então, estamos mais um programa aí com vocês. Eu estou aqui junto com o Paul Senner e peço para que vocês elevem o pensamento a Deus, aos sagrados orixás, às forças positivas regentes planetárias, pedindo o amparo para que essa hora transcorra em paz. Bom, e hoje a gente vem com uma questão muito bem elaborada, que muitas pessoas se identificam e precisam cada vez mais pensar nessa questão, né? Que é a questão: a vida tá boa. A vida tá boa? Será que você consegue estar aí em paz, estar tranquilo com todos os campos da sua vida? E hoje a gente vai falar de um campo, talvez um campo que mais dê dor, ou seja, um campo que as pessoas vivem em busca, né? Elas nascem em busca disso, elas morrem e conseguem uma dignidade da morte por conta disso, né? Da prosperidade. O quanto eu consigo ser próspero no meu caminhar, o quanto eu consigo ser próspero em tudo que eu faço, né? Hoje a prosperidade está atrelada ao quê? Está atrelada ao dinheiro. Algumas crenças com relação ao dinheiro, o quanto eu posso adquirir, o quanto eu vou conseguir conquistar, qual que é o objetivo, né? Quando a gente fala de objetivo do dinheiro, muitas pessoas vão falar: eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero adquirir um novo negócio, eu vou abrir uma empresa. E muitas das dores, as dores desse novo século aí, com as mudanças, com a velocidade da informação, é a dor do dinheiro, né? Tudo bem, Paul? Olá, pessoal. Vamos falar bastante desse tema hoje. É um tema muito, muito importante, né? O tema sobre finanças, né? O aspecto financeiro da vida, e que acaba interferindo em tudo, né? Interfere nos relacionamentos afetivos, interfere no nosso bem-estar, muitas vezes na saúde, interfere na autoestima, interfere com muitas questões da vida. Nós sabemos que o mundo gira muito em torno, né, dessa questão financeira, dessa questão do dinheiro, e é importante que as pessoas, né, que nós tenhamos uma visão positiva do dinheiro, uma visão boa, né, da parte financeira, da prosperidade, da riqueza, e não uma visão negativada, como a gente diz, né, uma visão que nos afasta, né, da riqueza e da prosperidade. Então, para começar a ter uma percepção nesse sentido, né, eu quero só trazer um pouquinho para vocês uma reflexão de uma forma de olharmos para o dinheiro e para o dinheiro em circulação, que é a forma de um fluxo, né, a forma de um fluxo que segue de uma pessoa para outra e que vai gerando prosperidade na medida em que ele flui, em que ele passa, né? Então, uma pessoa que tem mais, ela compra mais. Se ela compra mais, ela gera mais empregos, ela ajuda o vendedor, ela ajuda quem produz, ela ajuda quem
a quem faz parte dessa cadeia de produção, né? Eu não estou falando que a gente tem que sair por aí comprando de tudo, né? Mas eu só estou chamando atenção para esse fluxo que acontece, né? E que gera prosperidade na medida em que ele passa, né? Então, toda vez que você vai comprar alguma coisa para você se alimentar, né? Um bem essencial, né? Vamos dizer, alimento, que é totalmente essencial a você, tem com certeza uma cadeia, né, de pessoas que se beneficiam da compra, né, da venda daquele produto. E isso é prosperidade, isso é gerar prosperidade, né? E toda vez que você deixa de comprar, né, alguma coisa que é essencial a você, porque você não tem dinheiro, né? Então nós estamos falando de um ciclo que é o contrário do ciclo da prosperidade, né? Que ele está trabalhando no sentido oposto, inverso, né? Alguém está deixando de ter algo que é essencial e alguém outro, né, está deixando de se beneficiar com essa cadeia produtiva, com essa venda, né? Então vamos olhar para o dinheiro como um fluxo e vamos nos lembrar que o dinheiro é aquilo que nos permite a troca de uma maneira fácil e prática. Quando eu falo dinheiro, eu estou querendo dizer as várias formas de compra, né? Cartões e etc. Tudo isso é o que nos permite fazer uma troca de maneira fácil e prática, né? Não tem como eu querer trabalhar como seria talvez antigamente com sal, né? Então, em vez de usar dinheiro, eu vou usar sal para comprar as coisas, né? Então, o sal, além de ser difícil de carregar, difícil de manusear, ele ainda fica úmido, ainda pode, né, se perder no caminho, fica difícil de quantificar, de pesar, então torna tudo muito difícil. Então o dinheiro veio para facilitar as trocas, para facilitar com que os bens circulem, né? A gente pode fazer uma comparação com aquilo que é hoje a internet com a informação, né? Então a internet, ela facilitou com que todas as informações fluíssem, né? Então da mesma forma a gente pode pensar no mundo antes do dinheiro e depois, né? O dinheiro facilitou com que as trocas e o comércio fluísse, né? Então o dinheiro, por essência, ele não é bom nem ruim, ele é algo que facilita a vida, né? Então, quando nós começamos a falar em coisas boas e ruins, é uma avaliação, e essa avaliação é um aprendizado, é algo que nós trazemos aí, né, culturalmente, cada um da sua cultura, da sua religião, da sua família, da sua sociedade, do país em que vive, traz aí crenças e mitos sobre dinheiro, não é, Franz? O que você pode falar um pouco para nós sobre esses mitos que as pessoas têm sobre finanças, sobre dinheiro e sobre prosperidade? Está muito relacionado, no meu ponto de vista, ao ciclo que você se encontra. Então, perceba aí um grande indicador de prosperidade é as pessoas que te circulam, né? As pessoas e os eventos que te circulam. E porque todos os eventos, todas as pessoas, elas trazem o quê? Comunicação. Então você se relaciona com as pessoas. Você bate papo em um lugar que você gosta de comer, você fala de assuntos que você de repente acha interessante, você discute aí situações onde existe um grau de afinidade com pessoas, e todas elas trazem um movimento próspero ou não. Então perceba, o primeiro ponto que eu gostaria de alertar vocês é que qual é a qualidade da conversa que você está tendo com as pessoas mais próximas. A qualidade no sentido de prosperidade, né? Será que as pessoas estão aí preocupadas com o dinheiro? Será que as pessoas estão aí preocupadas
em adquirir, ou estão fazendo projetos para um novo, ou ainda estão falando de uma novidade, de uma nova aquisição. Isso é importantíssimo para que você comece a ter uma noção de como que está o seu dinheiro, a prosperidade ao seu redor. Uma coisa muito importante que hoje talvez não se faça muito, mas antigamente eu cresci fazendo isso, acredito que o Paul também cresceu, é aquela conversa na mesa das pessoas da mesma sala, da mesma casa. Então essa conversa, ela mostra e ela te dá um termômetro de prosperidade, porque geralmente uma casa tem um líder, né? Hoje eu não posso falar que é o líder masculino, porque tem muitas casas com uma liderança feminina e isso é ótimo. E tem muitos modelos de família, mas geralmente as coisas e a prosperidade começam a se mostrar nesse momento. Então, o que eu vou discutir? Qual que é o assunto principal? É o assunto que foge da situação atual? Por exemplo, vamos imaginar que você está vivendo numa casa onde tem alguns problemas de contas atrasadas e o assunto principal é a novela. Veja que você está fugindo do assunto. Veja que você está com uma fuga que é muito bem percebida, porque nem todos da sua família gostam de novela, ou podem não gostar de novela, né? Ou toda vez que precisam falar de contas, tem briga, né? Tem modelos assim também, né? Onde tem uns que fogem e outros que toda vez que tem um problema de falar de contas já era uma briga. Exatamente, e essa briga é porque não está tendo uma comunicação com o dinheiro. Veja, quando você mora numa casa com outras pessoas, é muito difícil e também é muito importante que você entenda que é o mesmo centro de custo. Por quê? Porque embora cada um tenha a sua conta, a sua renda, a sua prosperidade individual, a instituição precisa estar funcionando bem. Então tem contas básicas que a instituição precisa estar sanando, né? E o não conversar com relação a isso causa o quê? Causa um grande rombo para que a prosperidade se esvaia. Então, pense aí nesse primeiro tópico. Eu gostaria que você olhasse aí para o seu cenário familiar e veja se você se enquadra na pessoa que foge de falar de dinheiro, né? Porque você está fugindo do dinheiro, ou que você briga quando você fala de uma conta, de uma situação em comum da instituição. Tá certo? Obrigado. Até o próximo bloco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes.
Estamos de volta no próximo bloco e a gente está falando de um assunto muito presente, muito discutido em várias, tanto no lado espiritual, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas vem nos centros procurando uma nova prosperidade, uma nova condição de vida. Cada vez é mais buscado, é mais exigido que as pessoas lidem muito bem com o dinheiro, né? Então saibam poupar na hora certa, saibam gastar na hora certa, saibam lidar com a linguagem da prosperidade, né? E o ponto mais importante é o como você lidar isso em família, né? Se você briga, se você se esconde, se você não fala. E é muito importante essa comunicação. O dinheiro é uma comunicação para o fora, né? É o como eu me comunico e o como eu me manifesto para que eu possa estimular essa energia do dinheiro, né? Então o primeiro ponto é a família. E depois que a família é trabalhada, então como eu estou falando com a minha mulher com relação ao dinheiro? Eu estou vivenciando a dor. Quando eu ganho dinheiro, o que eu falo? Esse dinheiro vai para pagar uma conta ou vai para eu conquistar algo? A pagar a conta é uma dor ou é um alívio? É uma questão muito importante, né? A gente entender o que é esse dinheiro. Quando depois de 30 dias de trabalho, eu recebo ali uma quantidade X e essa quantidade ela já vem programada porque durante o mês, né, a pessoa já pensou o que ela vai fazer, né? É importante essa pré-programação no seu caso, nesse caso. Quanto menos dinheiro se tem, mais importante é o planejamento de como que ele vai ser gasto, né? E onde que ele vai ser usado, né? Então nós estamos vivendo agora um exemplo disso, né? A cidade de São Paulo está numa crise de falta de água, né? Então, já que está faltando, então nós temos que pensar muito bem como, quando e onde que nós usamos a água, né? Se vamos lavar uma calçada ou se vamos lavar um carro ou não, né? Se vamos esperar acumular uma carga de roupa ou o que vai ser feito, né? Então, com dinheiro é a mesma coisa, é um fluxo, né, que vem, e quanto menos tem, mais precisa ser exatamente pensado e calculado como que ele vai ser gasto para que não gere uma falta, né? Para que não gere uma falta ainda maior, né? Em muitos casos. Então, o planejamento ele é importante. E quando a gente começa a fazer esse planejamento, nós começamos a falar de prosperidade, né? Então, a minha situação esse mês é essa. Eu tenho essa entrada de dinheiro e essa saída, né? E o que eu vou fazer para que ao longo do ano, nos próximos meses, eu possa aumentar as minhas entradas, aumentar a minha prosperidade, melhorar a minha situação, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não preciso, eu quero, eu não quero, né? O que pode acontecer? E quando eu honestamente olho para as contas, e quando eu falo isso honestamente, olho para as contas, é porque eu conheço muita gente que às vezes me procura para o atendimento de coaching e que não sabe, né? Às vezes não sabe quanto ganha, às vezes não sabe quanto gasta, não sabe onde foi parar o dinheiro. Muita gente não sabe quanto de dívida tem e tem medo de ir lá olhar, né? Quanto que está devendo no banco. Não vou nem ver porque está vermelho, eu não quero nem ver, né? Então, a primeira coisa para se reverter uma situação é ter consciência dessa situação, conhecê-la a fundo, nos mínimos detalhes, sem emoção. Nessa hora é sem emoção, né? Vamos à realidade, né? E ver a realidade como ela é, para que então se possa tomar medidas concretas, positivas, né?
às vezes contando com a ajuda de pessoas para se ter uma noção do que fazer e como fazer, ou às vezes por si mesmo, né, tomando ações, para que a prosperidade comece a fluir, para que se possa sair do vermelho, sair do negativo, para que se possa ter uma sobra, né? É importante que se pense nesse conceito de sobra, né? É bom que sobre, que no final do mês sobre, né? Essa que é a ideia, né? Sobre para que se possa dizer então que a prosperidade está acontecendo, né? Porque é muito difícil você falar assim, eu ganho 10 e vou gastar 10 e vai empatar todo mês, né? O que eu ganho com o que eu gasto, 10 e 10. Não, geralmente ou falta ou sobra, né? Empatar é muito difícil. Então é legal trabalhar com essa ideia de eu quero que sobre, nem que seja R$1, mas eu quero que sobre. Tem que começar a sobrar no final do mês, né? Para que comece a se gerar uma prosperidade. E é engraçado como as pessoas têm medo de olhar para o dinheiro, né? Porque uma coisa é você, por exemplo, eu vou no banco e eu saco, 100, R$150 no banco. E eu já tenho mais ou menos a noção de como que eu vou usar, aonde que eu vou com esses R$150, que eu vou no cinema, eu vou pagar uma conta, eu vou sair com alguém, eu vou encontrar amigos, não importa. O ponto é que muitas das pessoas, elas não têm o costume de olhar para o dinheiro. Então, uma coisa que deu muito certo, assim, no meu caso, né, é toda semana você fazer um balanço de como você está lidando com a prosperidade. Isso não é claro, a gente vê aí alguns programas, alguns especialistas falando, não, faça uma tabela, né, de quanto você ganha, para o quanto você gasta. Eu, energeticamente falando, eu falo que o dinheiro, ele tem muito a ver, é claro, com a nossa mãe Oxum, né, nossa mãe Oxum que agrega as coisas, mas no background, ou seja, atrás dela, existe o nosso pai Oxalá. Porque o Oxalá, ele tem, né, a sua virtude da fé, mas ele tem um fator magnetizador. E ele só magnetiza, e ele é o olho que tudo vê, né? Então, ele só consegue magnetizar a prosperidade quando ele consegue olhar. Então, veja como é importante para aqueles que querem uma nova situação financeira, aprenderem a olhar pro financeiro. Olhar literalmente, entrar na sua conta e ver como está, e ver a sua situação financeira, para que você comece a magnetizar. Se eu não sei o quanto eu preciso, eu não sei o como resolver minha situação. Isso é básico, né? E as pessoas tendem a ter um medo do financeiro porque não querem mudar a situação, né? Então é aquilo, poxa, eu sei que eu estou no vermelho, mas eu não quero fazer nenhum movimento de mudança. Eu não quero, por exemplo, deixar de comprar aí, vamos dar um exemplo, um sorvete no fim de semana, mas mesmo sabendo que eu estou no vermelho. E aí isso vai virando um campo que vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo até a hora que a pessoa tem aquilo que a gente chama de falência, né? Por quê? Porque não olhou o quanto precisava magnetizar, e o simples fato de olhar te dá uma noção e uma preocupação da situação. Então, se você olhou para o seu dinheiro e viu o quanto que tem, e você vai fazendo um controle semanal
de quanto você gasta, as contas fixas e contas transitórias. Você tem uma noção de como está a sua prosperidade. E aqui, aí eu já começo a falar da não dor. Eu não estou falando mais na questão eu vou ganhar o meu dinheiro para pagar contas, que é um passo antes, né? Porque muitas pessoas, elas se preocupam em pagar contas, elas não se preocupam em criar, e aí gera uma inércia, né? Porque a pessoa não sai do lugar, só que ela paga todas as contas dela, tudo certo. Eu tô falando do cara que não consegue pagar mais as contas, ele precisa de uma mudança energética da situação. Então o primeiro passo é olhar. Veja o fator de Oxalá. Oxalá, ele é sincretizado como o olho que tudo vê, e olhe para a sua situação, como o Paul disse, sem emoção. Olhe e veja, realmente veja qual é a real situação. Tá? E esse é o primeiro ponto. Porque quando eu vejo, eu começo a magnetizar o que eu preciso. Isso é sobrevivência. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, num lugar muito frio, e aí começa a chover e eu vi que a chuva está começando a cair, eu vou me proteger em um lugar. Então é instintivo esse movimento de você mudar. Se torna instintivo o movimento de tomar uma providência. E esse é o primeiro ponto aí, para que a prosperidade comece a funcionar na sua vida. Então, essa foi a dica desse próximo bloco, desse bloco, e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais de comportamento, de como que eu vou programar um comportamento para atingir os objetivos com relação ao dinheiro. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltando agora com o nosso programa sobre a prosperidade, né, uma vez que você olhou para a sua situação financeira e conhece os seus números, não é? Sabe aonde que vai, como que se comporta, o próximo ponto é você se observar como que você funciona para gastar, como que você funciona para comprar. Tem pessoas que compram só o que estava planejado, tem pessoas que compram por impulso, tem pessoas que compram quando estão ansiosas, tem pessoas que compram porque está na promoção, tem pessoas que não compram, né? E ficam sem. Então, como que é o seu movimento? Como que é o seu movimento para usar o dinheiro, para gastar? É muito importante se conhecer, ter um autodomínio sobre isso, né? Você nunca vai poder ser próspero se você não sabe comprar e gastar. Conheci pessoas que gastam muito dinheiro por mês, muito, não sobra nada, ficam endividadas e não são prósperas. E compram demais, muito mesmo, né? Números assim que assustam.
e que, por sorte, tiveram a capacidade de ganhar esses números, né? Mas não são prósperas porque ganha muito, mas gasta muito mais com besteira, com coisa que não precisa, com coisa que às vezes até prejudica a própria vida da pessoa, né? Então é importante conhecer a sua forma de comprar, de usar e perceber a sua relação emocional, né? O seu comportamento e as suas emoções nesse momento. Comece a tomar consciência de tudo isso. A consciência é o nosso caminho de evolução, o nosso caminho de progresso. É para isso que nós estamos aqui nesse planeta, né? Para aumentarmos a nossa consciência em relação a nós mesmos, né? A quem nós somos e como nós somos. E a consciência, quando a gente fala de espiritualidade, muitas pessoas, quando vão falar de espiritualidade, que vão falar de orixá, que vão falar que são médiuns, eles confundem a caridade com prosperidade. Então veja que você tem que aprender a lidar com a energia do dinheiro. Você que é médium, você que é sacerdote, você que faz um trabalho caritativo. Então, uma vez eu escutei de uma amiga, inclusive amiga em comum minha e do Tô, que foi uma coisa fantástica, assim, que ela me fez uma seguinte pergunta, né? Eu estava com um problema bem parecido com prosperidade, eu não estava conseguindo magnetizar tudo que eu precisava, né? E eu fui fazer o tratamento com essa psicanalista, que ela disse o seguinte para mim. Ela falou assim: quantas pessoas você conhece que não acreditam em Deus? Aí eu falei assim: algumas pessoas eu conheço que não acreditam em Deus, né? Aliás, bastante pessoas, né? E quantas delas não acreditam no dinheiro? Aí eu tomei um choque, né? Porque não tem ninguém nesse mundo que não acredite no poder do dinheiro. E o dinheiro, ele é um poder que precisa ser aceito, é uma energia, um poder não, mas uma energia que precisa ser aceita e bem administrada. Então, o dinheiro, ele precisa, para que você tenha prosperidade, ele precisa, primeira coisa, ter um campo para entrar. E entrar de fato, ou seja, se eu tenho mais dívida do que eu ganho, esse dinheiro não está entrando. Ele não tem, o campo dele está poluído, o campo dele está negativado. Eu tenho dívida, eu tenho mais dívida. Vamos supor, eu ganho. Eu vou dar até um exemplo aqui para vocês, muito interessante, que eu vivenciei. Agora de um lado bom, né? Eu trabalhava eu era sênior de uma área e tinha um coordenador que eu conhecia, né? E ele é um amigo meu muito grande, então eu conhecia muito das finanças dele. E aí ele ganhava 3 vezes mais do que eu. E toda vez ele no vermelho. E eu, né? A gente mais ou menos gostava de ir em lugares parecidos, então ir numa churrascaria, ir ao cinema, ir aos passeios, e eu ganhando muito menos que ele. Uma vez ele me pediu ajuda espiritual para que eu pudesse ajudar ele a magnetizar mais e fazer com que as coisas evoluíssem na questão da prosperidade, né? E aí a pergunta que eu fiz foi assim: mas o que é o dinheiro para você? Aí ele virou e falou assim: o dinheiro para mim hoje está sendo o motivo da minha discórdia. Eu falei assim: opa, então quer dizer, a forma com que ele olhava o dinheiro era a discórdia. Então, se a discórdia entra com essa energia, é claro que é natural que as suas proteções se lancem. Mas aí eu perguntei para ele ainda, eu falei assim: mas discórdia? Mas explica mais, né? Eu falei assim: não, porque quanto mais entra o dinheiro, mais eu gasto. Então eu tô tendo problemas na minha casa, eu tô tendo problemas na minha vida. E eu falei assim: nossa, mas olha só que interessante, né? Então, para ele,
o dinheiro era uma dor. E ele parou de magnetizar bem o dinheiro. Então verifique, para você o que significa o dinheiro. Qual o significado que o dinheiro tem na sua vida? Para algumas pessoas o dinheiro sim é a causa de muitos problemas, Eu já ouvi isso, o dinheiro é a causa de todos os males. Por quê? Porque na minha família, quando éramos pequenos, só se brigava por causa do dinheiro. Então a pessoa aprendeu isso, Então verifique o que dinheiro significa para você. E verifique também as suas crenças a respeito disso. Você merece ter dinheiro? Você merece ter prosperidade? É possível para você ser próspero, ou você acredita que só para os outros que pode, para você não? Então comece a perceber quais são as crenças que você traz e se elas estão te ajudando na prosperidade ou se estão te atrapalhando. Então veja, voltando para o nosso exemplo, ele ganhava 3 vezes mais. Então outra coisa que é muito importante que as pessoas não percebem e que depois eu percebi com essa situação é que o trabalho não é diretamente proporcional ao dinheiro, à prosperidade. Porque muitas vezes, tudo bem, você pode ter um trabalho muito bom, você pode ter um salário muito bom, isso não significa que você tem prosperidade. Então veja, uma pessoa que ganha, e olha que eu não ganhava mal, eu ganhava aí um salário bem significativo. Nós estamos falando aí de R$4.500. Ele ganhava 3 vezes mais. Então, nós estamos falando aí de 12 mil, 13 mil reais. E com 13 mil reais não era uma pessoa próspera. Então veja, eu estou dando valores para que você se identifique com a situação e possa ver que não está no quanto você ganha, mas em como você olha e qual é o significado do dinheiro para você. Então uma pessoa que ganha 13 mil reais por mês não necessariamente é próspera, porque os gastos dela eram muito grandes, a forma com que ele via, que ele empregava, que ele direcionava o dinheiro era uma forma doente, porque era uma dor para ele ter tudo isso, e ele não conseguia ser próspero. Então, o primeiro ponto que o Paul falou é olhar para qual é o significado do dinheiro. O segundo ponto, eu falo para vocês que o dinheiro é uma energia que precisa estar ativa, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser programada. Então não adianta você falar, olha, eu ganho 13 mil reais e 13 mil reais sem nenhum destino, porque quando o dinheiro não tem destino, ele vira compulsório, ele vira uma dor. Então, quando eu emprego, eu falo assim, não, eu vou ganhar 13 mil reais, mas eu vou usar 7 mil reais para que eu possa conquistar coisas novas. Opa, o dinheiro já se abre para um campo que é o campo do novo, da conquista, do que me dá prazer. Então, eu vou usar 7 mil reais para comprar um carro novo, por exemplo. Porque quando você dá essa programação, automaticamente você vai procurar e vai pensar e vai olhar. Veja, uma coisa puxou a outra. Então eu programei o dinheiro, eu falei assim, energia do dinheiro, vai lá, porque eu preciso que você se direcione para a conquista de um carro novo. Opa, já não está mais parado, já não está mais impulsivo. Está direcionado e mantém essa programação. Então, você olhou o carro novo que tem a cor que você quer, a marca, o modelo que você gosta e você vai atrás, porque você quer o seu dinheiro bem empregado nessa conquista. Então, o segundo passo é direcionar para onde vai o dinheiro. Então, vamos recapitular um pouquinho. Primeiro grande passo é
limpeza do campo. Então, se eu tenho dívidas mais do que eu ganho, eu preciso olhar para essas dívidas para que eu possa limpar. Então é como você entrar num quarto onde tem muita coisa e você precisa dormir. Então como que eu vou conseguir pôr uma cama num quarto, por exemplo, que não cabe uma cama se eu não limpar isso antes? Então veja, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você verificar como que é a sua crença, o que você acha do dinheiro. Então a segunda pergunta é: o que é o dinheiro para mim? E essa é uma pergunta que determina tudo, porque vai falar se você está com dor no dinheiro, se você tem paz em ganhar dinheiro, se você tem segurança com relação a isso. E a terceira pergunta para esse bloco é: como eu estou direcionando o emprego, o dinheiro? Como eu estou direcionando essa energia? Tá? E esses são as 3 perguntas. Eu vou deixar aí vocês pensando um pouquinho, para que a gente no bloco final possa dar as conclusões aí, para que vocês possam começar a pensar prósperos. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltando agora com o nosso ponto sobre finanças, né, eu quero trazer para vocês 2 ideias. Uma vez que os pontos anteriores já foram vistos, né, e que começa então a sobrar dinheiro na sua vida, e você já sabe como que você usa e como você gasta, então é hora de começar a pensar em 2 ideias. São a mesma coisa, algumas pessoas gostam de dar um nome, outras outro nome. Liberdade e independência financeira, né? Então, quando a gente fala em independência, quer dizer, eu não sou dependente financeiramente. Dependente de quê? De um emprego, por exemplo, né? Essa é uma ideia que vem. E liberdade financeira agora eu posso, então, uma vez que eu sou próspero, fazer o que eu quiser, né? Eu tenho liberdade de ir e vir, de comprar, de fazer, porque eu sou próspero, então eu sou livre, né? Então eu tenho liberdade financeira. Então você começa a pensar nesse conceito, né? E começa a pensar em estruturar uma vida onde isso possa se tornar possível, né? Onde você chega num momento em que você tem essa independência do trabalho. Você pode até continuar trabalhando, mas você não tem que ir trabalhar porque você tem que ganhar aquele dinheiro no final do mês, porque você tem que pagar as contas, né? Mas pelo contrário, você já tem essa entrada de dinheiro garantida por conta de investimentos, por conta de aplicações, e você então trabalha porque você quer trabalhar, porque você gosta, porque você escolheu esse trabalho, ou você não trabalha, né? Porque aquilo que te rende é o que você precisa para viver. Então esse conceito de independência e liberdade financeira, ele é um conceito interessante para você começar a criar como projeto de vida, como objetivo, né? Se você ainda não alcançou isso, né? Porque aí a gente começa a estabelecer um ponto mais além, né? Eu não fico só querendo, o dia que eu conseguir pagar minhas contas, então eu sou super feliz.
Não, coloca um objetivo mais arrojado, né? Coloca um desafio para você, algo além disso, né? Coloca a ideia de que você vai poder ter essa liberdade. E para isso você vai, no momento que você quiser pensar nisso, você vai estabelecer um número, né? Você vai falar, olha, esse número X é um número que eu tenho liberdade financeira, né? Entrando essa quantidade de dinheiro para mim, na minha vida, que eu posso dizer que para algumas pessoas pode ser R$1.000 e para outras pode ser R$100.000. Né? É muito relativo, muito individual, muito particular de cada um, dependendo de onde mora, como mora, o que faz, o que gosta e né, como que quer viver a sua vida. Então você estabelece, né, um valor, que esse valor entrando a partir de aplicações, de rendimentos, né, você tem como manter a tua liberdade, né, tua liberdade de ir e vir, fazer e acontecer como você quiser na sua vida. Como que é para você, Franz, esse conceito de liberdade financeira? A liberdade financeira é exatamente o primeiro campo lá, de você olhar para o campo onde estão as suas despesas e estar limpo, né? Ou seja, nada acumulado e com um poder de projeção e de ação com relação ao dinheiro, né? A liberdade financeira é uma ação que está na sua mão com relação ao dinheiro. Então você dominar o dinheiro, não ao contrário, né? Então quando você tem você domina o dinheiro, você é capaz de determinar para onde o dinheiro vai, você está falando de liberdade financeira, né? E isso eu estou falando no seu âmbito, eu estou falando do âmbito, a gente falou do âmbito pessoal, mas vamos supor que você tem um terreiro, você tem um templo aí, e essa liberdade tem que estar acontecendo no seu templo, tem que estar acontecendo no seu negócio, tem que estar acontecendo no seu casamento, na sua instituição familiar. E isso tudo são alguns passos do que a gente chama aí das terapias que o Plenitude dá, né? Então, o Plenitude ele tem, por exemplo, o Paul como talvez o especialista da gente aí nessa questão, porque é importante que você consiga olhar, é importante que você consiga perceber, né? Então, você que está aí com essa dor financeira, que gostaria, na verdade, assim, talvez, eu não estou falando da dor da falta de dinheiro, mas da falta de controle. Veja que são coisas diferentes. A pessoa que está com falta de dinheiro, ela está no zero, ela está no negativo e ela está num outro tipo de conquista, né? Ela está abrindo o campo financeiro, é diferente. A pessoa que está com dor no dinheiro, ela tem o dinheiro, ela tem entrada. Então é o caso daquele meu amigo que eu falei, que tem aí, que ganha uns R$13.000 por mês e não está tendo controle desses R$13.000 por mês. Ele está com problemas de controlar, ele está com dor. Então você que está nessa situação, eu vou sugerir para que você entre em contato com a gente na página UCJ, Umbanda Consciência e Juventude. A gente vai dar algumas dicas aí, vamos pôr essas dicas num passo a passo para você, para que você comece a pensar próspero, né? Então é um passo a passo do que você precisa limpar, ou como visualizar, ou como direcionar, ou como agregar coisas novas, né? E isso é importante, isso é espiritual, porque não existe uma tranquilidade de você desenvolver a sua mediunidade se a sua prosperidade não está funcionando.
Isso é um fato. Eu vejo muitos médiuns, muitos dirigentes, muitas casas, muitas correntes com problemas porque a pessoa não consegue desligar o fora. Então isso acaba atrapalhando o quê? A fé. Porque você vem para um terreiro, por exemplo, querendo que aquilo, como um passe de mágica, esse campo melhore. E aqui no Plenitude a gente está dando uma ferramenta que é espiritual, sim, porque ele vai mudar a sua forma energética, o seu magnetismo, a sua percepção com o dinheiro, mas vai fazer com que você tome ação, você tenha esse passe de mágica, né? Então, a parte do coach, esse coach que nós fazemos aqui, eu sou, como fala? Eu sou uma cobaia do Paul há um tempo, fui a cobaia do Paul, que hoje eu tô falando de um assunto em que eu vivenciei. O Paul, há uns 5 anos atrás, me pegou numa outra condição financeira, como meu terapeuta, e isso, quando eu aprendi a vivenciar isso, é que eu consegui magnetizar o Plenitude, consegui magnetizar um novo caminhar na minha vida, consegui ter uma tranquilidade financeira. E esse passo a passo é que a gente vai disponibilizar aí para vocês num post, num Umbanda Consciência e Juventude. E aí a gente vai fazer o seguinte: você vai clicar aí no nosso curtir e vai por ali prosperidade eu curto na nossa página do Umbanda Consciência e Juventude. E aí essas pessoas que puserem prosperidade eu curto, a gente vai fazer um sorteio aí de 5 pessoas para ter esse bate-papo com o povo, né? Para ter esse bate-papo que vai ser de 30 minutos, 1 hora, não sei, de algumas dicas de ver como que tá essa situação. E aí, se vocês quiserem continuarem um programa mesmo de prosperidade, uma reprogramação de prosperidade, a gente vai oferecer isso com o Paul, comigo, com o Flávio, dependendo do que você precisa. Então, recapitulando, a gente vai dar esse passo a passo para você numa postagem, tá? Vamos pôr uma postagem onde você vai pôr prosperidade eu curto, na Umbanda Consciência e Juventude. Umbanda Consciência e Juventude é a nossa página do CJ que vocês já conhecem. E aí, se você colocar prosperidade eu curto, você pode ser um dos sorteados. E esse sorteado vai vir, vai ter uma interação com o Paul, e o Paul vai dar algumas dicas aí. É claro que num atendimento talvez não dê para fazer um planejamento completo, mas ele vai startar um planejamento que, se você tiver condição, se você estiver na consciência de continuar esse planejamento, você vai ter um programa aí. Eu sou a cobaia que deu certo, então eu estou falando de um produto que já tem aí anos aí junto com o nosso trabalho e que está dando certo, né? Que a gente abriu principalmente para os médiuns da casa, e a partir daí a gente viu que por que não abrir para fora, né? Abrimos primeiro para o médium da casa porque é aquilo, né? A caridade começa em casa, né? O trabalho de reforma começa em casa. E como deu muito certo, a gente está abrindo aí para vocês. Tá certo? Muito obrigado por essa hora maravilhosa aí que tivemos juntos. Espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês aí de abril, e vamos em busca da prosperidade, vamos em busca do melhor.
É isso mesmo, vamos construir um mundo mais próspero, né? Quanto mais pessoas à nossa volta estiverem prósperas, mais próspero é o mundo em que nós estamos, mais cheio de oportunidades e de realizações. E um mundo mais justo também, não é? Então, é isso. Agradeço a todos que estavam nos ouvindo e um 2015 cada vez mais próspero para todos nós. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.